Olá, meu dileto ouvinte. Esta é uma data em que crianças e adultos se unem para comemorar essa festividade que é o Dia das Crianças. Louvamos a Deus pela vida delas, pela bênção que elas representam na nossa vida, na nossa família. Crianças são anjos que Deus envia para trazer alegria, para trazer esperança para toda a sociedade. Mas essa oportunidade também é para que nós, os adultos, estejamos refletindo sobre o nosso compromisso, sobre a nossa responsabilidade diante das crianças e diante de Deus. Recebemos esse presente e precisamos dar conta dele. O meu desejo é que este culto, cujo foco são as crianças, seja uma oportunidade para crescimento delas na compreensão da palavra e seja também uma oportunidade para todos nós, os adultos, crescermos diante de Deus. Não seja apenas um consumidor do culto, não apenas receba e seja avaliando se está bom ou não. Eu quero que você cante as músicas, que você aprenda as histórias, que você ofereça a Deus a adoração e ofereça a sua própria vida a Ele, mas que também receba de Deus os desafios para esta ocasião. Que este culto seja uma oportunidade de oração, de adoração, de crescimento, de comunhão, e que juntos nos aproximemos daquele que fez as crianças e que as colocou em nossas casas para serem abençoadas por Ele e por nós. Cultuemos, pois, ao nosso Deus para a glória dele e para o nosso crescimento. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes fala que tem tempo para tudo aqui na Terra. O tempo é como um relógio, ele passa. Se perguntarmos para nossos pais como foi o dia em que nascemos, tenho certeza de que eles vão se lembrar muito bem. E você? Você lembra de quando era pequenino? O livro de Eclesiastes fala do tempo de nascer, crescer e de várias outras fases de nossa vida. Jesus, quando veio ao mundo, passou por todas essas fases de desenvolvimento. Quando chegou a idade adulta, chegou o tempo de morrer por nós na cruz. Bem, fica com a gente no culto, porque é tempo de ser criança.
crescia Jesus em sabedoria e estatura em graça para com Deus homens. Lucas 2:2. O Senhor, meu pastor, Nada me faltará. deitar-me fazem pastos verdes. Guia-me por águas tranquilas, singela a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Cuide da nossa igreja, cuide do nosso culto, cuide dos missionários, em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Como vocês estão? Então, eu estou aqui hoje para contar uma história muito legal para vocês, uma história que está na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 5, e a gente vai conhecer a história de Naamã. E eu trouxe para me ajudar a contar essa história a minha amiga Tilde. Oi, crianças!
Cadê as crianças, tia Lília? Eu não tô vendo ninguém. Elas estão ali, ó. Tia Lília, eu só tô vendo você. Tá bom, mas fica aqui que você vai saber já já que as crianças estão ali. E trouxe também o meu amigo Bento. Oi, gente! Tudo bem? Tia Lília, cadê a gente? Ué, as pessoas estão ali, ó, assistindo. A gente tá fazendo igual televisão. A gente não senta para ver televisão? Eu não. Ah, não? Não, tia Lília, eu não sento para ver televisão. Nem eu. É verdade, boneco não vê televisão. Quem vê televisão são as pessoas, crianças, adultos, não é? Não é isso, crianças? Então, tia Lília, e a senhora está falando com que crianças? Com aquelas crianças que estão assistindo a gente. Quem está ali? Ih, tem um monte. Quer ver? Vamos lembrar de alguns? O Tiago está ali? Tá, o Tiago. E o João Miguel? O João Miguel. E o Arthur? O Arthur. E o Lucas Ventura? Também. Ué, só tem menino assistindo a gente? Não, tem meninas também. E tem os pais dessas crianças. A Ana Helena tá lá? Acho que está. Oi, Ana Helena. Fala com ela. Fala, tio. Oi, Ana Helena. Eu tô usando a sua roupa que você me deu, ó. É isso mesmo. E eu tô usando de quem? Eu acho que a sua era do João Gabriel, que agora é um rapazinho, não é mais uma criança. E ele tá assistindo a gente? Aí eu não sei. Ô, tia Lília, até quando a gente vai ficar sem ver essas crianças? Até quando eu não sei, mas Deus sabe, porque o tempo de Deus é perfeito. E esse tempo que a gente está sem ver as crianças, Deus tem feito muitas coisas legais da vida das crianças, como sempre faz. Mas, tia Lília, eu tô com uma saudade delas. Tá, eu também tô. Tô com saudade delas ficarem te apertando. É, e elas gostam de te apertar mesmo. E tô com saudade de vê-las respondendo as perguntas. Também eu tô com saudade. Tia Lília, mas essas crianças estão ali mesmo? Estão, e tem mais crianças ainda. E sabe quem mais está assistindo a gente? Quem? A Luísa e a Clarinha. Ah, sabia que ela ia falar delas. Ué, mas eu tenho que falar, são as minhas netinhas e eu tenho certeza que os pais estão lá com elas. Tia Lília, eu quero ver. Tá, a gente vai ver quando a gente puder encontrar com elas. Tá bom, tia Lília, tá bom. Mas tem hora que eu penso que a senhora tá ficando lelé. Por quê? Porque tá falando com a televisão. Eu não tô falando com a televisão, eu tô falando com as pessoas que estão assistindo ali, ó, o vídeo. É, eu não entendo isso não. Ah, mas as crianças entendem. É? Elas entendem? Entendem muito bem e sabem que nesse tempo a gente não tá podendo se encontrar, mas a gente se encontra pelas mídias sociais, a gente se encontra pelas ligações de vídeo, pelos vídeos gravados. Oh, tá bom. Então, o tempo de Deus é perfeito. E sabe qual é o tempo de hoje? Tempo de ser criança. Ô, tia Lília, esse eu gosto. Eu também. Então, eu também gosto. Tempo de ser criança. E todos nós precisamos ser como as crianças. Por quê? Foi Jesus que falou isso, sabia? É? Porque se os adultos não se tornarem como as crianças, eles não irão para o céu. Porque os adultos precisam reconhecer que são pecadores e as crianças também. Mas o que Jesus estava ensinando é que a gente precisa ser humilde e obediente como as crianças também precisam. Ah, tá bom. Se eu fosse menino, eu ia ser assim também. Então, e as crianças ali que estão assistindo a gente, hoje irão aprender mais um pouquinho sobre tempo de ser criança. E eu quero contar uma história para vocês de uma menina
que a Bíblia não fala o nome dela. Ué, por que não? Porque a Bíblia queria ensinar o que ela fez e não ela, o nome dela. Não era isso que era importante. O importante é o que ela fez. E o que ela fez? Nossa, ela fez uma coisa que mudou a vida de um general. Aliás, eu acho que mudou foi a vida da família toda. Imagina você ter na sua casa uma pessoa que tem uma doença contagiosa, uma doença que faz você ficar excluído de participar das reuniões, de participar de eventos, de sair, igual a pandemia. Mais ou menos isso, mas a pandemia, o nome é pandemia, ela veio e vai embora daqui a pouco. Agora, a doença que esse homem tinha não era assim, era uma doença que levava à morte, não tinha cura, era incurável. A pandemia, a Covid, os cientistas estão procurando. Eu tenho fé em Deus que em breve a gente vai ter uma vacina para essa doença. Agora, aquele homem não tinha remédio para ele. E aí, o que aconteceu? Uma menina que foi levada para trabalhar na casa dele como empregada. Tadinha, que exploração! Pois é, trabalhar é uma coisa legal que as crianças precisam fazer nessa pandemia para ajudar o papai, ajudar a mamãe, arrumar a cama, arrumar as coisas de casa, ajudar mesmo, porque é legal, né? Você aprender as tarefas domésticas, as meninas, os meninos, todos precisam aprender. Até fazer comida? Até fazer comida. E tem umas ideias legais que as mães podem aproveitar para não ficarem entediadas com seus filhos em casa e ensinar receitinhas práticas que não precisa usar fogão, que não precisa usar fogo. Então é só procurar na internet receitas para crianças nessa pandemia, que vocês vão se surpreender. Mas olha só, a menina foi levada como escrava, como serva. Nesse caso tinha exploração, né? Nesse caso tinha exploração. E aí ela vendo a luta do seu patrão, porque ele era general do exército da Síria daquela época. Nossa, ele era importante, né? Era. E sabe o que a Bíblia fala sobre ele? Olha, a Bíblia fala que ele era muito respeitado e estimado. Nossa, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele era uma autoridade, um general amado pelas pessoas. E sabe por quê? Porque ele tinha ajudado a Síria a vencer muitas batalhas. E as pessoas gostavam dele. Mas ele tinha um problema. Ele tinha uma doença incurável. Sabe qual era essa doença? Lepra. E naquela época, a lepra era uma praga na vida da pessoa. E era uma praga também no reino de Israel e em todo aquele lugar. Era uma praga e era considerado, a pessoa que tinha aquela doença era considerado impuro. Sabe o que quer dizer isso, Bento? Sei, quer dizer que ele era sujo. Isso. A lepra fazia a pessoa ficar impura aos olhos de todos. Coitado dele, gente. Então, mas aí, aquela menina que estava na casa dele trabalhando, que foi levada como escrava pelo exército dele, viu? Foi o exército dele que levou a menina de Israel. E ela disse assim para a esposa, para a patroa dela: olha, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que tem lá na minha cidade, de onde eu vim, ele ficaria curado. Nossa, ela não ficou com raiva deles? Não, ela não ficou com raiva, ela quis ajudar. E é isso que a Bíblia está ressaltando, a atitude da menina, porque ela poderia se vingar, que ele morra. Tem muita gente que faz isso. Mas a Bíblia está ensinando para a gente que a gente precisa amar a todos e ajudar a todos que a gente puder também. E o que ela fez?
Então, ela contou para a patroa dela e a patroa contou para o Naamã. Resumindo essa parte, Naamã conseguiu autorização para ir a Israel, na cidade de Samaria, onde estava o profeta de Deus. Quem era esse profeta? Era o Eliseu. E aí, quando Naamã chegou lá, olha, ele foi com uma comitiva muito grande. Ele levou vários burros, mulas, com uma carga muito grande. Levou ouro, levou roupas, para dar a quem fizesse ele ficar bom. Nossa, quanto presente ele deve ter levado, né? Então, e ele foi com a comitiva dele. Comitiva, imagine, quando sai um general, uma autoridade do nosso país ou aqui do nosso município, a comitiva não é pequenininha não é? Quantos vão como segurança, outros como secretários, outros como ajudantes, e foi aquela comitiva para Samaria procurar o profeta Eliseu. Quando ele chegou perante o profeta, antes ele foi lá no rei, ele levou uma carta, e o rei ficou com uma raiva, sabe por quê? Porque o rei da Síria mandou uma carta pedindo para o rei de Israel curar o Naamã. E o rei de Israel ficou com tanta raiva que ele rasgou a roupa. Ele disse, tá pensando que eu sou Deus? Mas aí, quando o profeta Eliseu soube disso, disse assim, manda ele vir aqui que ele verá que tem um profeta em Israel e que tem um Deus em Israel. E aí, o Naamã foi com a comitiva dele lá para a casa do Eliseu. Nossa, e devem ter tarado tudo na frente da casa. Que farra, hein? Farra, hein? Quando eles chegaram, o profeta Eliseu nem saiu de dentro de casa para atender o Naamã. Que isso, tia Lília? E o Naamã ficou com tanta raiva, porque foi o servo do Eliseu falar com ele. E ele ficou com tanta raiva que ele juntou a comitiva dele e falou, vamos embora, eu não quero. Sabe por quê, Bento? Ele estava acostumado a receber honras, porque ele era uma autoridade. Mas o profeta Eliseu era um homem de Deus, era simples, e ele não estava ali para ver ninguém. Ele só queria que o Naamã fosse curado, e ele deu as ordens do que era para fazer. O que ele mandou fazer? Mandou o Naamã ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Que isso? Só isso? Só isso? 7 vezes? Não é só isso. Você sabe contar, criança, até 7? Aposto que eles sabem. Então vamos contar com eles? Quantas vezes que o Naamã mergulhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não. 7 vezes. 7 vezes ele mergulhou. E aí, quando ele acabou de mergulhar, a pele dele estava tão limpinha que parecia uma pele de criança, de bebê. Nossa, a minha pele é limpinha também. Olha só, crianças. A minha também é, a pele de vocês está limpinha, mas a dele ficou mais do que vocês. Que isso, tia Lília? Então tem que dar banho na gente no Rio Jordão. Não precisa fazer isso. Eu só preciso limpar vocês com uma esponjinha, com um detergente. Mas o Naamã foi curado. E sabe o que o Naamã disse? Aqui tem um Deus. Não é como nos outros lugares. Aqui Israel tem um Deus verdadeiro. Ele é o único Deus. E a partir de agora eu quero adorar esse Deus. Aí sabe o que ele fez? Levou 2 mulos, levou no mulo 2 sacos de terra de Israel, para ele poder adorar o Deus da terra de Israel. Nossa, tia Lília, que interessante! E a gente aprende nesse tempo, com essa menina que foi usada por Deus para ajudar um homem que era até um inimigo do país dela, né? Ela foi levada como escrava porque eles eram inimigos.
a gente aprende que esse é o tempo de ser criança, de ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, os pais ajudarem os filhos a serem crianças que abençoem o reino de Deus. E eu desejo que as crianças, nesse tempo, aproveitem que não estão indo à escola, que estão estudando em casa, que estão ajudando papai e mamãe. Aproveitem para aprender as coisas de Deus e aprender a como ser criança que agrade a Deus. Tia Lília, eu gostei muito dessa história. Gostou, mesmo? Ainda não de lavar. Mas olha, boneco não pode ficar lavando, não. É assim, senão a gente desmancha. Senão vocês desmancham. Criança, sim, criança tem que lavar. E tem que lavar com uma coisa muito especial. Tem que lavar com o sangue de Jesus. Nossa, tia Lília, como que faz isso? Não é pegar o sangue e botar no corpo, não é isso. É no coração, orando a Deus e falando: Jesus, venha me limpar dos meus pecados e me ajuda a não pecar contra ti. Que legal, tia Lília! E Jesus faz isso, né? Jesus faz isso. Ele fez com você? Fez comigo, fez com um monte de gente que está assistindo a gente. E eu desejo que todos que estão assistindo a gente sejam lavados no sangue de Jesus, para terem o direito de morarem no céu quando a gente partir desse mundo. Ai, que legal, né, tia Lília? Muito legal. Isso é uma bênção. Ter a vida eterna é uma bênção que Deus deu para gente. Assim como deu a bênção da cura de Naamã lá no rio, porque ele obedeceu, mergulhou 3 vezes. Mas ele queria obedecer não, né? Não queria não, mas aí os servos dele falaram: Naamã, se fosse uma coisa muito difícil, você não faria? Aí caiu na consciência dele e ele viu que isso era uma coisa fácil, mergulhar 7 vezes. E ele ficou limpo. Tia Lília, também aceitar Jesus não é difícil, né? Não é difícil, é só orar e pedir a Jesus para vir morar no coração, não é? Se eu fosse criança, eu ia aceitar Jesus. Isso! Então, mas as crianças que estão assistindo a gente, elas podem fazer essa oração pedindo Jesus para morar no coração delas, se elas ainda não fizeram, né? Porque eu acredito que muitas já fizeram. Eu também acho que elas já fizeram. Você já fez, criança? Vocês já fizeram essa oração, crianças? Eu acredito que sim. E se não fizeram, agora é a hora do papai e a mamãe fazer essa oração com elas. E que Deus abençoe a todos vocês, crianças. Um beijo no coração de vocês. E até qualquer dia. Sim, até qualquer dia. Crianças lindas do meu coração. Você não tem coração. Mas você tem. Eu tenho. E elas têm. Elas têm. Cadê o coração delas? Tá dentro delas, igual está o meu. Ah, é. Então tá. Tchau, crianças. Tchau, crianças! Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Olá, meus amados. A menina que estava na casa de Naamã foi um instrumento de Deus para trazer cura àquele homem, para trazer esperança espiritual àquela família. Como Deus abençoa as famílias através das crianças.
Mas é impressionante o fato de que adultos podem atrapalhar as crianças de se aproximarem de Jesus. E eu quero registrar nessa ocasião uma palavra para os adultos, que é um convite de Jesus: deixai vir a mim os meninos, os pequeninos. No livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, nós lemos: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse-lhes: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhes as mãos e as abençoou. Nós temos nesse texto, meus amados, algumas lições para os adultos. Uma delas é que as crianças têm o direito de irem a Jesus. Alguns querem impedi-las, alegando vários motivos. Hoje, e como aconteceu naquela época também, hoje diz-se, por exemplo, sobre a liberdade da decisão que devem ter só quando forem adultas. Isso é uma forma de impedir. A incapacidade de discernir sobre o bem e o mal ou sobre a religião enquanto criança é uma forma de impedir as crianças de irem a Cristo. Outras vezes, as crianças são acusadas de atrapalharem os adultos na sua religiosidade quando conversam no culto, quando desviam a atenção. Mas as crianças têm o direito de irem. As crianças, em segundo lugar, precisam ser conduzidas a Jesus. Embora a expressão do texto seja deixe que venham, não significa que devamos deixar essa decisão por conta delas. Na verdade, elas, as crianças, como todas as pessoas, só irão a Jesus se forem conduzidas, se aprenderem o caminho, se forem estimuladas a isso. Ninguém chega ao caminho por acaso. Precisa ouvir e ser conduzida por homens e também pelo Espírito Santo. Como as crianças precisam ter a oportunidade de serem conduzidas a Jesus. É impressionante que, além de impedir que se aproximem, alguns adultos podem fazer como os discípulos, repreenderem as crianças que se aproximarem dele. Em terceiro lugar, Jesus tem o interesse de orar e tocar na vida das crianças. Jesus veio para todas as pessoas. Jesus revela as grandes verdades de modo que até mesmo os pequeninos podem entender. O toque de Jesus é para transmitir a elas a vida, a esperança, o alento. A imposição de mãos não carrega nenhum misticismo, mas indica empatia, compromisso mútuo, disposição de servir, consolo. No caso de Cristo, aquelas mãos já haviam trazido vistas aos cegos, trazido vida ao morto, multiplicava pães, e as pessoas que levavam as crianças, certamente as mães, queriam esses milagres na vida das crianças e por isso elas estavam empenhadas em levá-las. Jesus tem o interesse de tocar e nós precisamos colaborar com isso. Agora, é verdade que alguns adultos podem ser empecilhos na vida de crianças do ponto de vista religioso. Como é que o adulto pode impedir? Primeiro, deixando de dar o ensino cristão que lhes é devido. A ordem bíblica é ensina a criança o caminho que deve andar. A Bíblia fala sobre um homem que era rei e que pagou muito caro por não ensinar adequadamente aos seus filhos. A Bíblia diz que Davi teve um filho chamado Adonias, ao qual ele nunca havia dito não. Isso lhe custou caro. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz, esse texto fala da criança que é entregue a si mesma.
E esse tipo de criança entregue a si mesma, diz o texto, envergonha a sua mãe. Então, uma forma do adulto impedir é não dar o ensino. Outra forma do adulto impedir é não dar o exemplo. Criança aprende muito mais com o que vê do que aquilo que ouve. Se você perceber no mundo animal, os filhotes aprendem com os pais sobre a caçada, sobre o cuidado com o perigo, aprendem a criar os seus próprios filhotes, e nós precisamos, então, ser exemplo de confiança e dependência de Deus através da oração. Nós precisamos ser exemplo de amor à palavra de Deus, nós precisamos ser o exemplo de amor ao próximo, a quem Deus ama, e cada vez que nos constituímos como exemplo, nós estamos ajudando as crianças a se aproximarem de Jesus. Alguns adultos impedem, achando que Jesus não se interessa por criança, achando que Jesus está ocupado demais para cuidar dela. Alguns acham que é preciso ter importância social para ser recebido por Cristo. Ao contrário, Jesus está dizendo nesse texto que quanto menores em termos de empáfia, em termos de autossuficiência, mais aptas as pessoas estão para o reino de Deus. Paradoxalmente, as crianças se tornam, então, exemplo para quem quer entrar no reino do céu. Talvez a referência de Jesus aqui, a questão de exemplo, não seja por causa da inocência das crianças ou humildade, senão não seria necessário que elas fossem salvas, que elas buscassem a salvação. Mas elas são exemplos na receptividade, talvez também na dependência da força maior. Acreditam mais naquilo que é dado a ela de força, na força maior dos adultos que vêm até elas, do que acreditam em si mesmos. Isso é um exemplo. Recebem, então, o que vem de Deus como um presente, como uma dádiva, e não como um mérito seu, mas como aquilo que é dado por amor. Eu quero concluir essa rápida palavra aos adultos, relembrando que nesse texto nós temos duas palavras especiais que não são usualmente usadas no Novo Testamento. A primeira é indignou-se. Jesus ficou indignado. Jesus fica muito triste com a ação de alguns de afastarem crianças das suas mãos. Jesus fica indignado com pais, com o governo, com a sociedade e até com discípulos que possam cometer essa atrocidade de afastar crianças dele. A segunda palavra que encontramos aqui é no grego kataeologen. Essa palavra não é traduzida para o português, mas ela é muito significativa e ela pode dizer: Jesus as abençoava com fervor, com ênfase. É uma ênfase ao ato de abençoar. Não é preciso traduzir, mas no original ela tem uma força que na nossa língua não encontramos. Jesus precisou repreender aos seus seguidores que não entenderam a sua missão. Certamente ele poderia hoje também repreender a pais, professores, igrejas, sociedade. A sociedade tenta retirar Deus das leis, dos costumes, das salas de aula, da vida das crianças. E, infelizmente, nós temos colhido frutos desastrosos dessa atitude em nossa sociedade. O apelo de Jesus tem sido: deixem as crianças virem a mim. E eu quero retransmitir esse apelo a todos os meus ouvintes. Assim como a menina foi bênção na vida de Naamã e pôde falar do profeta que tinha em Israel e que possibilitou, então, que uma família e uma nação pudesse ouvir sobre Deus. Assim mesmo, crianças hoje podem ser bênçãos e precisam ser abençoadas. Tão somente elas precisam ir a Jesus.
Que Deus nos ajude como igreja, como sociedade, como família, a conduzirmos as crianças a Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela vida das crianças. Obrigado porque o Senhor as ama. E obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós, os adultos, de sermos bênçãos na vida delas. Pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe se porventura as impedimos alguma vez com a nossa falta de exemplo, com a nossa falta de prioridade para elas, nós impedimos que elas se aproximem de Cristo. Mas peço a Deus que o Senhor nos ajude a refletirmos sobre isso e a crescermos na prática de sermos bênção na vida desses pequenos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus mesmo nos abençoe e abençoe as crianças para a sua glória. Amém. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Morreu, muito triste ela ficou, mas Deus mandou Mordecai, que com carinho dela cuidou. O Senhor sempre esteve com ela, o tempo passou e ela cresceu. Tornou-se a mais bela mulher, cidadã do povo de Deus. Ela era uma menina tão pequena e bonitinha, com o passar do tempo, Deus fez dela uma rainha. Quando apareceu, ela e seu primo Mordecai oraram ao Senhor, e o Senhor nos atendeu. Triste ela ficou, mas Deus mandou Mordecai, que com carinho dela cuidou. O Senhor sempre esteve com ela, o tempo passou e ela cresceu. Tornou-se a mais bela mulher, cidadão do povo de Deus. Ela era uma menina tão pequena e bonitinha. Com o passar do tempo, Deus fez dela uma rainha. Quando apareceu, ela e seu primo Mordecai oraram ao Senhor, e o Senhor nos atendeu.